Olá, gente querida! Hoje é dia 12 de outubro. Nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Celebramos também no calendário civil o Dia das Crianças. Nossos parabéns, então, para todas as crianças do Brasil e do mundo, desejando-lhes muita bênção, muita paz, muita saúde, toda a proteção de Deus pela intercessão amorosa de Nossa Senhora Aparecida. O texto do Evangelho de hoje é de João 2, de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de João há apenas 2 textos marianos propriamente ditos. O primeiro é este, João 2, de 1 a 11, o episódio do casamento em Caná da Galileia. E o segundo texto é João 19, de 25 a 27, aos pés da cruz, as 3 Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Além destas estava o discípulo amado. Em ambas passagens, Jesus chama Maria pelo apelativo mulher. Aqui temos um primeiro elemento importante com toda a história da salvação. Nós recordamos muito bem que lá no livro do Gênesis, a mulher é Eva. E pela desobediência de Eva e de Adão, a humanidade entrou nesta perspectiva da rebeldia, do pecado e da ruptura da aliança. Maria é a nova mulher. E esta nova mulher, pelo seu sim ao projeto amoroso de Deus, ela não somente pode cooperar pessoalmente com o projeto de Deus, mas ela também simbolicamente representa toda a humanidade. Toda a humanidade entra na dinâmica do reino. Contudo, nesse texto de João capítulo 2, versículos de 1 a 11, Maria aparece como a pedagoga, a mistagoga, a catequista, aquela que conduz a comunidade dos filhos à fé. Veja bem o episódio. É uma festa de casamento, símbolo da aliança de Deus com a humanidade, selada sobretudo no sangue do seu Filho Jesus Cristo.
Faltou o vinho, que é símbolo da alegria, símbolo do Espírito Santo. No ambiente de aliança e de casamento, é símbolo da fidelidade que está faltando. As 6 talhas de pedra estão vazias. Não somente são 6, o número imperfeito, mas estão vazias, e elas simbolizam todo o sistema da pureza ritual do mundo judaico. Isto é, esta religião judaica fundamentada num rito de purificação exterior, no chamado sistema de pureza legal, já não mais consegue responder aos grandes anseios da humanidade. Entregou-se a um ritualismo banal e por isso são apenas 6 talhas e não 7. É um número quebrado, é um número imperfeito. Além do mais, elas estão vazias. Jesus então dá ordens, mas ele é provocado a antecipar a sua hora. É Maria que é não somente a pedagoga dos serventes, mas nós poderíamos dizer, Maria nesse momento é também a catequista, a pedagoga, a mistagoga do próprio Filho Jesus Cristo. É ela quem, de certo modo, cutuca Jesus e quase como que o força a antecipar a hora. Jesus reage, minha hora ainda não chegou. Ela não discute, ela não questiona, simplesmente ela sabe que pode confiar no seu filho. E aqui aparece o elemento central. Maria, olhando para Jesus, diz aos serventes, símbolo dos discípulos e discípulas, símbolo da comunidade de fé. O que Maria diz? Apontando para Jesus, ela diz, fazei o que ele disser. No Oriente há um título muito bonito para Maria Santíssima. Ela é chamada de Rodigítria. A palavra Rodigítria significa aquela que aponta o caminho. O caminho é Jesus. Ela aponta Jesus como o único que é caminho, verdade e vida. E ela ajuda a comunidade dos servidores e servidoras, dos serventes, a encontrar em Jesus aquele que de fato é a razão fundamental da nossa existência, para onde a nossa vida deve convergir. Fazei o que ele disser. Aqui está a palavra da grande catequista, da grande mestra da fé. Ela é pedagoga e mistagoga, porque nos introduz e nos faz caminhar no mistério de Deus. Gostaria também de lembrar 3 coisas bonitas da história dessa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Primeiro, o fato dela ter sido encontrada por 3 pescadores, rompida, quebrada, cabeça para um lado, corpo para o outro, e o seu corpo, que na verdade é uma imagem da Imaculada Conceição, não sei se vocês sabem, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, na verdade é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ela ficou enegrecida por causa da lama do rio Paraíba do Sul. Quanto tempo ela ali passou, não se sabe. Maria enegrecida se identifica plenamente com o sofrimento dos escravos, porque este fato aconteceu em 1717. Ainda havia escravidão no Brasil. Encontrada por pobres pescadores, enegrecida, tomando a cor dos mais pobres entre os pobres, dos sofredores por excelência, os escravos. O segundo elemento importante é o fato de essa imagem ter sido encontrada rompida, fragmentada. Aliás, eu quero destacar 2 momentos importantes. O primeiro é esse, 1717. Vocês imaginem, o rio Paraíba do Sul tem águas muito barrentas, turvas. Além do mais, é um rio, tem correnteza, a água caminha. Os pescadores lançam a tarrafa e colhem o corpo da imagem. Depois lançam a tarrafa novamente e colhem a cabeça da imagem. Eu não sou matemático, mas
a probabilidade de isso acontecer é ínfima, é pequeníssima. A cabecinha da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é uma imagenzinha de 30 centímetros, a cabecinha da imagem poderia estar 8 quilômetros abaixo do rio, porque a correnteza do rio poderia ter levado. Aqui temos um grande sinal da misericórdia e da bondade de Deus. Deus quer reunir o corpo e a cabeça. Deus quer reunir a igreja com Cristo, cabeça da igreja, como diz a carta aos Colossenses. Mas não somente. A imagem, a figura dessa imagem fragmentada é também uma metáfora, é uma grande imagem simbólica para falar dos sofrimentos, das dores do povo fragmentado e sofrido. Novamente, agora em 1978, final da década de 70, uma pessoa descontrolada entrou no mês de maio, entrou na igreja, na Basílica Velha de Nossa Senhora Aparecida. Tinha acontecido um blackout na energia elétrica, tinha faltado energia. Esse rapaz de 19 anos saltou, subiu ao altar, conseguiu arrancar a imagem de lá, quebrou a vidraça, saiu correndo com a imagem na mão e ela se espatifou no calçamento, em muitos fragmentos. Um padre redentorista recolheu fragmento por fragmento, colocou numa caixa e chamou a melhor restauradora do Museu MASP de São Paulo. No final do ano de 78, a imagem estava novamente refeita, restaurada, plenamente restaurada. Essa imagem ferida, fragmentada, rompida, recorda, em 1978, eu sou sertanejo do sertão da Paraíba, entre 77 e 83, o Nordeste brasileiro e o Norte de Minas viveu a maior de todas as secas. Foi um tempo de muita pobreza, de muita fome, saques aos armazéns do governo da Cibrasem, saques a supermercados, bodegas, frentes de emergência, uma pobreza tremenda. Estávamos ainda no período da ditadura militar, com tantos sofrimentos, com tantas tristezas, tempos muito difíceis para o povo brasileiro. Povo fragmentado, povo ferido, mais uma vez agora, fragmentados e feridos por esta pandemia, vagarosamente estamos saindo dela. Por isso olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, refeita, resistindo ao longo dos séculos, restaurada e bela, com o seu manto materno, simbolizando a proteção de uma mãe sobre o povo, sempre dizendo: fazei o que meu filho disser, fazei o que Jesus disser. Cubra-nos, Maria Santíssima, com o teu manto. Nossa Senhora Aparecida, restaura o povo brasileiro ferido, machucado, fragmentado pela dor, pelas perdas, pelas mortes, pelo desemprego, pela economia que teima em não se reaquecer. Cubra-nos, Maria, com o seu manto, com o teu manto materno. Protege-nos com a tua graça e intercede por nós, junto ao teu Filho Jesus. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.